Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E a nossa aula de hoje é uma continuação de algumas aulas que eu tenho colocado aqui no canal, uma das últimas. Então, se você ainda não viu, volte lá um pouquinho. Eu já falei um pouquinho sobre conceito de bactérias, dois tipos de bactérias, a Staphylococcus, a Streptococcus, e agora vamos terminar com a meningite bacteriana, que é uma patologia bastante grave e que a gente precisa entender um pouquinho melhor dela, tá? Então, se você já gostou do título desse vídeo, deixe seu like, não deixe de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Eu sou a professora Liciane Yoshimori e bora lá para nossa aula. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a definição e sobre a causa, né? O que causa esse tipo de patologia. Então, esse tipo de meningite também é conhecida como meningite meningocócica. O que é essa meningite? É a inflamação das meninges. Então, eu coloquei um desenho bem legal aqui para vocês, para quem ainda não tem noção do que são as meninges, onde fica. Meninges são folhetos que ficam em volta, membranas que ficam em volta do nosso sistema nervoso central. Então, em volta do seu cérebro, né, do seu encéfalo ali como um todo, e em volta de toda a medula espinhal. E são 3 folhetos. Então, nas aulas anteriores, eu mostrei uma figura bem legal falando dessas meninges. Aqui é mais pra gente relembrar, tá? Então, temos 3, a dura mater, dura mater, aracnoide e pia mater, certo? São 3 folhetos, então, que ajudam a proteger o seu sistema nervoso central. Porém, a meningite é a infecção dessa região, tá? É a inflamação dessas meninges, certo? Então, geralmente causada por bactérias, certo? Mais de 80% dos casos de meningite são provocados por infecção bacteriana. E aí, gente, essa patologia tem 3 bactérias aí que são mais comuns aparecerem em exames, né? Que são, me perdoe se eu errar a hora de falar, que eu não gosto de falar o nome científico desses bichos, mas vamos lá. Neisseria meningitidis. Eita bexiga. Neisseria meningitidis. Hemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae. Certo? Então são as 3 mais comuns que aparecem aí quando se faz o diagnóstico da meningite bacteriana. E são bactérias, gente, que normalmente ela vive normalmente no nosso meio ambiente, principalmente no nosso nariz e no aparelho respiratório, sem provocar danos nenhum, que é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Ela vive em simbiose, você ajuda elas e elas te ajudam de alguma forma. Então, enquanto elas estiverem ali no local delas, elas não te causam dano nenhum, tá? Bom, de maneira ocasional, estes organismos infectam o cérebro sem que se possa identificar a razão disso. Então, às vezes elas podem sair dali da região onde elas estão, né, nariz ou aparelho respiratório, cair na corrente sanguínea e ir para lá no cérebro. Em outros casos, a infecção se dá por meio de uma ferida na cabeça. Então, eu posso ter, de repente, uma ferida e por ali essa bactéria entrar, tá? Enfim, ou mesmo anomalia do sistema imunológico. Então, existem várias causas, né, do porquê essa patologia se instala. Quanto à transmissão, é por via respiratória. Então, vai ser de pessoa para pessoa. É uma doença contagiosa, então se você conhece alguém que tem a meningite bacteriana, tome seus devidos cuidados porque ela é contagiosa. Como que ela passa? Via gotículas de secreção de nariz e garganta. Então, uma tosse, um espirro, já consigo passar essa bactéria para uma outra pessoa, tá? Então, é importante lembrar que algumas pessoas podem portar apenas essa bactéria em seu organismo e não adoecerem, que a gente chama isso de portadores. Então, tem pessoas que são portadores da bactéria, não desenvolveram a doença, mas elas estão com a bactéria lá dentro, tá? Então, ela não fica doente, mas ela transmite essa bactéria para outras pessoas. Já os fatores de risco, as pessoas com maior risco de ter esse tipo de meningite são as que apresentam infecção crônica do ouvido e do nariz, pneumonia e quem faz uso abusivo de bebidas alcoólicas. Então, esse aqui seria, assim, o grupo de risco maior, tá? Para esse tipo de patologia.
A doença também é mais comum em crianças de 1 mês a 2 anos e ocorre com mais frequência no inverno ou na primavera, que é a estação do ano em que eles conseguem se proliferar melhor, né? Se proliferar mais fácil, se desenvolver, tá? Quanto aos sintomas, costuma se manifestar rapidamente. E aí coloquei 2 quadrinhos aqui para vocês. Esse aqui é mais comum em adultos, tá? Em crianças mais velhas. O que seria? Febre, dor no pescoço, aquela rigidez da nuca, né? Então você vai tentar encostar o queixo no peito, não consegue, porque dói demais a nuca. Sonolência, vômito, erupções cutâneas, sensibilidade à luz, a fotofobia, certo? Já numa criança menor, observa-se a febre alta, irritabilidade, então é uma criança que está o tempo inteiro irritada, sonolenta, dor de cabeça, né? Dependendo da idade da criança, ela não vai falar para você que está com dor de cabeça, porque ela não sabe falar ainda, mas tem outros sintomas que a gente pode estar observando, né? Como choro constante, vômito, são tudo coisas que são sinais, sintomas que dá pra gente analisar, tá? Outros sintomas que podem ocorrer fontanelas, que são as moleirinhas protuberantes. Então a gente percebe que ela tem um abaulamento, tá? Por quê? Porque tá inchada aquela região ali embaixo, então acaba abaulando essas fontanelas. Perda de consciência, alimentação deficiente ou irritabilidade em crianças, respiração acelerada, postura incomum com a cabeça e o pescoço arqueado para trás. Enfim, gente, como eu sempre falo em tudo que é patologia, aula de patologias que eu dou. Não quer dizer que a pessoa vá apresentar todos esses sinais e sintomas. Ele pode apresentar 1, ele pode apresentar 2, ele pode apresentar 3, ele pode apresentar todos também, tá? Então não é uma regra apresentar todos para que se diagnostique aquela patologia como determinada patologia, tá? Bom, quanto ao diagnóstico, primeiro, a meningite bacteriana pode levar à morte em poucas horas, então é importante o médico fazer um bom diagnóstico, né? Ele ter uma atenção imediata quanto aos sinais e sintomas que essa pessoa está apresentando. Durante o exame físico, o médico vai procurar o que a gente viu ali anteriormente, né? Como erupções cutâneas. O que são essas erupções cutâneas? Habitualmente, manchas vermelhas e roxas. Cianose. Cianose é uma cor azulada da pele. Rigidez da nuca. Cianose não estava no outro slide, tá? Mas apareceu aqui. Também é um dos sinais e sintomas. Esse é um dos sinais. Rigidez da nuca e de outros sinais característicos da meningite que a gente já falou lá atrás. Para qualquer paciente com suspeita de meningite, é importante fazer a realização da punção lombar, tá? Para quê? Para poder colher o líquido que tem ali em volta da coluna, em volta do sistema nervoso central, que é o líquido cerebroespinhal, ou líquido cefalorraquidiano, ou líquor, quando o que você achar melhor, mais fácil de falar ou de entender, tá? Tanto um dos 3 é a mesma coisa, é o mesmo líquido, só que com denominações diferentes. Bom, então esse líquido ele vai ser coletado para exame, já está aqui, ó, como um dos exames, ó, exame CSF, que é o líquido cefalorraquidiano, então colhe-se ele durante um exame de diagnóstico. Raio-x de tórax pode ser feito, hemocultura, tomografia computadorizada da cabeça, coloração de Gram, outras colorações especiais e cultura de CSF. Bom, essa coloração de Gram eu falei na aula sobre bactérias, que é uma solução que eles colocam para ver se aquela bactéria é Gram positivo ou Gram negativo. Se ela for Gram positivo, ela vai ficar violeta ou azulada. E se ela for Gram negativo, ela vai ficar avermelhada, tá? Então é para você saber qual é o tipo de bactéria que tem ali. Bom, e contagem de glóbulos brancos. Por quê? Porque através dos glóbulos brancos eu consigo saber se meu sistema imunológico está aumentado. Se ele estiver aumentado, sinal que ele está tentando combater alguma coisa, tá? Bom, quanto ao tratamento e complicações que podem ocorrer, o tratamento é com antibióticos, né? Todo antibiótico é usado para bactérias, para a eliminação de bactérias.
e deve ser iniciado o mais rápido possível. Se necessário, esse tratamento também pode ser feito junto com corticosteroides por via endovenosa, tudo para diminuir essa inflamação, para ajudar a diminuir a inflamação também, tá? E pode utilizar-se um ou até mais de um antibiótico para combater essa bactéria. Então, às vezes eu uso 2 para combater ela, tá? Bom, depois de identificada essa bactéria responsável, isso leva mais ou menos 1 ou 2 dias, né, mais tarde, é possível escolher qual é o antibiótico mais apropriado para tratar a doença. Então, já falei sobre isso também. Se você não viu, vou repetir. Eu preciso saber qual é a bactéria que está causando aquela patologia para eu poder dar o antibiótico correto para ela. Então, eu tenho uma gama de bactérias, né? E com isso eu vou ter que ter uma gama de medicamentos para tratá-los, né? No caso, eu tenho que saber qual é a bactéria que está causando a meningite para eu poder dar o antibiótico que combate aquela bactéria, tá? Bom, o tratamento também inclui administração de líquidos em função da febre, da sudação. Sudação é aquele suor excessivo, né? É aquela transpiração excessiva. Dos vômitos e da falta de apetite. Então, tudo isso leva à perda de líquido. Então, a gente precisa repor, tá? Meningite bacteriana pode evoluir para problemas de saúde mais graves e deixar sequelas. Então, aqui a gente já entra nas complicações, tá? Então, quais seriam essas complicações? Dano cerebral, perda da audição, hidrocefalia, miocardite. Miocardite é a infecção, a inflamação do miocárdio, que é ali na região do coração, tá? É o músculo do coração. Convulsão e hemorragias, hematoma subdural, né? Que é o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Já falei também na nossa aula sobre traumatismo craniano, tá? Tem aqui no canal também. Então, se você quer saber um pouquinho sobre essa diferença de hematoma subdural, enfim, de outros tipos de hematoma, tem nessa aula também. Bom, gente, é isso. É uma aula rapidinha, bem básica, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como que é a patologia, seus sintomas, diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe no Facebook, compartilhe para outras pessoas, né? No WhatsApp, enfim, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e eu te convenci com esse vídeo. Então deixe seu like lá e siga-me nas redes sociais. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, também como Anatomia Descomplicada. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau!